Eu não sei o quanto você tem buscado conhecer o Pai, mas eu tenho visto, irmãos, é muito visível isso, o quanto a paternidade pode trazer segurança para os filhos de Deus. E quando você não conhece o Pai, você anda como o quê? Como um órfão. Você anda perdido, você anda assim sem ter segurança, sem ter um respaldo, sem ter alguém para te apoiar. Então, conhecer o Pai é muito importante. É a coisa mais fundamental do cristão. E às vezes a gente começa as coisas da forma errada, né? A gente quer fazer missões, a gente quer promover um evento grande, a gente quer ter um ministério influente, mas nós vamos levar o que para as pessoas, se nós não conhecemos quem é o nosso Pai? Jesus, na verdade, ele veio fazer basicamente isso, ele veio obedecer o Pai, ele veio fazer a vontade do Pai e ele veio revelar o Pai. Então a obra de Jesus maior, lógico, tem a obra da salvação, a obra da cruz, é fundamental, mas ele veio falar, gente, quem me vê, vê o Pai. Vocês estão vivendo anos e anos, séculos e séculos, numa religiosidade, se apegando à lei em si, e fazendo tudo errado, e sem conhecer o Pai. E ainda atrapalha os outros que querem conhecer de conhecer. E nós vamos ver isso no Sermão do Monte, irmãos. É o texto-chave hoje. Jesus, no seu maior discurso, que ele voltou para os seus discípulos, ele centralizou exatamente em práticas que são comuns da nossa vida cristã. Eu imagino ali no tempo judaico, né, práticas dos judeus, que se perpetuam até hoje. Mas eles faziam sem a essência delas. E, irmãos, a gente, se não conhecer o Pai, nós vamos viver uma vida cristã que não tem esse brilho, que não tem essa vida. Não tem esse propósito pelo qual ela existe. Então, quando a gente conhece o Pai, a nossa atitude muda. Quando a gente conhece o Deus que nos chamou, a gente muda o nosso coração. Existe uma mudança dentro de nós, porque conhecer a Deus é o que mais importa, na verdade. Ele conhece a gente não se conhece. A gente passa dia, entra ano, sai ano, a gente começa a ver algumas características em nós que nós não conhecíamos. Talvez uma situação trouxe algo para você não soube lidar e você reagiu de determinada forma, isso mostra quem você é. E nós vamos nos conhecendo ao longo da vida. Deus já sabe quem nós somos. E o que Ele mais quer? Se revelar a nós. E aí essa palavra, irmãos, é o segredo, né? Secreto. É o seu momento com Deus. A igreja é maravilhosa, irmãos. A gente vem aqui, 30 mil pessoas reunidas, louvando a Deus, o mesmo cântico, né? Os desafinados se escondem no meio dos afinados, a gente se abraça, a gente sente o amor de Deus, aquele calor humano, mas depois a gente vai voltar para casa. Depois a gente vai estar sozinho. Você, nas suas atividades diárias, vai estar lá como alguém imperceptível. Mas Deus, Ele está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E eu fiquei pensando nisso, irmãos, essa semana. E me veio um texto, que eu queria começar, na verdade, a mensagem, não que eu não tenha começado, né? Mas eu queria falar de um cara que é pouco conhecido na Bíblia. Olha que legal. Normalmente a gente fala dos mais conhecidos. Eu quero falar de um cara que é tipo o lado B, assim. Ninguém sabe quem é esse cara direito. Mas é sobre o Demas. Quem conhece Demas? Tem gente que nem sabia que existia esse nome na Bíblia, né? Novo Testamento, já começou bem. Então, Demas, ele é um cara que ele está registrado lá na carta de Filemão. Lembra do Filemão? O Paulo escreveu uma carta para Filemão e ele cita Demas, ele cita Lucas, Marcos, e tem um cara aí que, se você quiser dar o nome do seu filho, é muito bonito, Aristarco, como cooperadores. Paulo está falando, esse aqui é o quarteto fantástico, esses caras andam comigo. É como se falasse assim, eles abraçam a causa que eu estou abraçando, que é o Evangelho de Jesus. Só que lá na frente, irmãos, depois de falar que ele era um cooperador, na segunda carta que ele escreve para o seu discípulo Timóteo, ele fala algo sobre Demas. Eu acho que esses são os únicos registros que tem dele na Bíblia. E esse registro fala o seguinte, Demas, tendo amado o presente século, Demas, tendo amado o mundo, me abandonou e se foi para Tessalônica. Quem era Demas? Eu te falo uma coisa, para fazer parte da equipe de Paulo, com certeza era alguém promissor. Paulo, ele via assim, Timóteo, vem cá, Timóteo, eu vou te treinar. Ele via Tito, vem cá, você vai ser responsável por várias igrejas, tá? Eu quero te preparar. O próprio Marcos, né, que chegou algum momento que ele era meio intragável para o Paulo, né? Ele também, acho que Paulo era um cara, uma figura assim, meio forte, né? Porque o Marcos fugiu, Demas preferiu o mundo,
do que Paulo. Então ele devia ser um cara assim, com uma personalidade forte, vai, mas a questão não é ele. A questão é o coração de Demas com Deus. Não é só se afastar de um grupo e ir para outro. Mas Demas, ele deixou de amar a Deus e começou a amar o mundo. Quando eu vejo essa história sobre Demas, eu fico pensando, será que ele era um jovem promissor como muitos aqui, como muitos de nós? E de repente, por algum motivo, o tempo foi passando e o coração dele foi se esfriando, ele começou a perder a noção de quem é o Pai, o que eu estou fazendo nessa missão, o que eu estou fazendo nessa obra, por que eu sou um cristão, afinal de contas, por que eu leio essa Bíblia, por que eu sigo Paulo? E começou a olhar o mundo, começou a achar aquilo atraente. E começou a sair da rota. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar, irmãos, é que Demas não acordou assim hoje e falou, opa, peraí, eu vou desviar dos caminhos do Senhor. Ninguém faz isso. Aos poucos, dia após dia, momento após momento, provavelmente o coração dele foi se esfriando. E ele foi negligenciando algo que muitos de nós, não vou dizer todos, porque eu sei que tem aqueles que perseveram, talvez até eu mesmo acabo negligenciando, que é esse tempo diário com Deus. Esse tempo de secreto. Imagina Demas com os problemas lá naquela comitiva, problema com Paulo, problema, sei lá, de repente ele queria uma namorada, ele queria casar, e aquilo tudo afligindo ele. Se ele entrasse na presença de Deus e falasse, Deus, meu coração está assim, ele entrega aquele fardo. Deus fala com ele, ele se sente consolado e ele continua caminhando. Mas não, acho que uma hora ele ficou de saco cheio e falou, meu, quer saber? Tchau, Paulo. Tchau, Evangelho. Tchau, igreja. Eu vou viver o mundo. Seu coração é como o de Demas? Isso é muito sério. Isso é urgente. Porque, é o que eu falei, ele não acordou hoje e falou, opa, eu vou sair dos caminhos do Senhor. Aos poucos isso foi acontecendo, irmãos. É aos poucos que a gente cai. É aos poucos que a gente se afasta. É aos poucos que o nosso coração se esfria. Não é da noite para o dia que você acordou e aconteceu. Isso fala sobre o quê? Um cuidado diário. Quem gosta de cuidar de planta aqui? Pode assumir, gente, não fica com vergonha, não. Eu gosto. Eu acho legal, eu não sei muito bem, mas eu gosto. E quando a gente vai lá na casa do pastor, a Diana fala das plantinhas, às vezes ela pega uma da casa do pastor, o pastor vai lá e tem que regar as plantas, a Naquan está lá esperta com o que está acontecendo. Todo mundo teve um cacto na vida, não é verdade? Você já afogou um cacto, porque você botou muita água. Mas isso é o quê? É um cuidado diário que a gente tem que ter com a planta. Se você esquece a planta lá, já era, vai morrer. Se não morrer, pela misericórdia de Deus. As mulheres, né, recebem aquele buquê lindo, você ainda tenta resgatar, né, põe lá num vasinho, deixa um pouquinho de água, tal, vai cuidando, mas chega uma hora que ela morre, mesmo que você cuide. Então, irmãos, esse cuidado diário da nossa intimidade com Deus é fundamental. É o momento da gente rever o que a gente quer com Deus de fato. Porque, sinceramente, aqui na pregação, eu poderia ser até mais, com mais energia, né, ou até mais persuasivo, ou até mesmo intromissivo, e chegar em cada um e falar alguma coisa, como um papel de pregador, não que eu fosse um exemplo, né, de educar cada um da maneira como faz o devocional, mas isso não seria o suficiente, porque o que resolve mesmo é como está o seu coração diante de Deus. Você está interessado em conhecer a Deus? Você realmente entendeu? Peraí, o Pai que me criou, Ele me quer de volta. E Ele mandou o próprio Filho para morrer por mim. Alguém morreu no meu lugar para que eu pudesse ter essa vida. Alguém foi dado em meu lugar para eu ser resgatado e poder ter um tempo com Deus, que tinha sido quebrado. Justificados, pois temos paz com Deus. Eu vou te falar uma coisa, se não fosse o sangue de Cristo, ninguém aqui poderia viver em paz. Porque nós estaríamos ainda sobrecarregados com os nossos pecados. Nós ainda seríamos inimigos de Deus. Mas por causa de Jesus, Ele nos recebe. O Pai nos recebe de volta. E eu fico pensando que esse tempo secreto com o Pai, esse tempo de intimidade, esse tempo devocional, ele precisa ser diário. A gente está fazendo jejum, pelo menos espero que todos engajem nesse objetivo. Você acha que é fácil fazer jejum? É uma prática muito comum do cristão, né? Só que acho que hoje em dia está tão fácil você ir no Burger King, você vai lá no Starbucks, você vai em qualquer lugar, você come alguma coisinha, você vai visitar a sua avó, ela faz um pão de queijo, você vai na célula, tem comida, você não fica livre de comida.
Mas o que você tem que fazer no jejum? Abrir mão da sua vontade. E aí você fala, não, eu vou consagrar esse tempo em oração, em conhecer a Deus, em ouvir Deus. Mas isso ele é algo que precisa ser trabalhado. Não é algo que a gente começa a fazer e já sai pronto. Então, eu creio que esse tempo de conhecer o Pai no secreto, a primeira coisa que a gente precisa saber é algo diário, todos os dias. Nós trabalhamos com os adolescentes na aula passada sobre o primeiro e maior mandamento. Espero que vocês lembrem. Senão, vai puxar a orelha. Mas é amar a Deus, é a prioridade. E se a gente fala, não, eu amo a Deus, nossa, eu sou apaixonado por Deus, Deus, eu quero entregar minha vida para o Senhor, virou as costas e faz o que a gente quer da vida? Que amor é esse? Você gostaria de ter alguém te amando dessa forma? Você se sentiria amado dessa forma? A pessoa vira as costas para você, a pessoa não quer ter tempo com você, a pessoa não se preocupa com você, a pessoa não quer nem saber o que você pensa. Isso é amor? Não é. Então, com Deus é a mesma coisa, irmãos. Nós estamos falando de um relacionamento, por isso que Jesus fala, o Pai. Pronto. A figura máxima de autoridade. O Pai. O Pai quer atrair os seus filhos de volta ao lar. E é através desse tempo que nós vamos conhecer o nosso Pai. E então nós vamos entrar no nosso texto bíblico. Primeiro ponto, eu vou falar sobre viver conforme a vontade do Pai, porque nós vamos falar de algumas práticas. Talvez você está acostumado a fazer isso, mas o próprio Jesus usou isso de exemplo para mostrar, ó, vocês estão fazendo assim, mas o certo é fazer assim. Porque esse é o coração do Pai. Essa é a essência dessa prática. Não simplesmente fazer para cumprir o protocolo. E a primeira delas que nós vamos falar é sobre dar esmolas. Você fala, nossa, o que tem a ver, né? Tipo, nós estamos falando de entrar no secreto com o Pai e tal, e de repente falar de dar esmola. É porque, como eu falei, nós vamos pegar um trecho bíblico lá de Mateus 6, de 1 a 4. Ele fala o seguinte, ó, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu Pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Vê, a gente não está falando de nós irmos para o monte, se esconder lá e ficar lá tendo tempo com Deus. Aqui nós estamos vendo um movimento muito comum. Ele começa falando o texto sobre obras de justiça. O que é obras de justiça? Na verdade, são práticas, dizem respeito às práticas cristãs comuns da vida de alguém que crê em Deus. Você vai ver que Jesus vai trabalhar 3 pontos. Ele vai trabalhar o dar esmolas, o orar, e vocês lembram outro? Jejuar. Essas 3 práticas. É como se Jesus falasse assim, é muito comum, todos os religiosos, todos aqueles que dizem amar a Deus, que seguem a Deus, que querem seguir o Evangelho, praticar essas coisas. E aqui ele começa a trabalhar essa questão sobre dar esmolas. No sentido do quê? A gente perdeu a noção do que é esmola. Hoje dar esmola é você ajudar um mendigo na rua, né? Mas eu creio que esmola, o principal dela, é você repartir o seu recurso com outra pessoa. Pensa no mundo antigo. Não tinha o McDonald's. Hoje a gente anda aqui na Pamplona, né? Às vezes a gente está aqui durante a semana. Você sobe e desce, cara, você sempre vai ver alguém pedindo alguma coisa. Tem o supermercado, tem o Burger King e tal. Sempre tem alguém pedindo. E é muito fácil hoje, vamos ler isso de uma forma correta, né? A pessoa ganhar algo. É fácil, você pega e dá. Mas eu penso no mundo antigo, as pessoas que realmente eram marginalizadas, pessoas que estavam à margem da sociedade e ninguém ligava para elas. De repente você ter esse ato de, ó, eu tenho pouco, mas estou te dando. Era algo que para ela dizia muito, ó, estou sendo percebido. Alguém se importou comigo. E na verdade o ato de dar esmolas é uma demonstração de misericórdia. Você vê a situação do outro e se compadece. Hoje, eu estava pesquisando, na Noruega eles querem criminalizar como é que fala? Não é dar esmola, na verdade o pedir. Você mendigar. Eles querem criminalizar, o cara pode ser punido, o cara pode pagar uma multa porque ele está pedindo esmola. Ainda bem que o Dilei está empregado lá, porque se ele não tivesse, ele ia ter que ficar pedindo esmola e aí ia sair no preju.
Mas você vê, hoje em dia, os caras querem criminalizar algo que lá no mundo antigo era comum. E era uma prática religiosa. Onde que estava o cara que foi curado por Pedro? Na porta do templo. Ele estava fazendo o quê? Pedindo esmola. O que Pedro falou para ele? Ó, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, assim, só para a gente entender o que Jesus está falando. Senão você fala assim, esmola, isso é coisa do semáforo e tal. Não, vamos entender isso como uma coisa maior, né? Mas independente desse formato, o que Jesus está censurando aqui é a atitude do coração. Ele fala, quando você tiver uma atitude de obras de justiça, você vai fazer algo que beneficie alguém. Não fique esperando os homens te aplaudirem. Não fique esperando o reconhecimento de outro, mas daquele que te vê em secreto. Talvez você veio até aqui hoje, você passou reto por um monte de gente. Talvez você tenha ajudado alguém. Já pensou, você chega na igreja, eu quero dar um testemunho. Nossa, eu estava descendo a Pamplona e eu vi um cara passando fome e tal, eu fui lá e comprei um McDonald's para ele. A igreja aplaude de pé. Pronto, você recebeu a sua recompensa. As pessoas te aplaudiram. Você fez uma boa obra, parabéns. Não fez mais que a sua obrigação, mas você recebeu aplausos. E Jesus está censurando isso. Ele fala, não é para isso que nós somos chamados. Nós temos que fazer tudo o que nós fizermos, nós temos que fazer para Deus. E, na verdade, eu queria pegar esse termo esmola e aumentar para os nossos recursos. Como você destina os seus recursos para o reino de Deus? E de que forma você faz isso? De que forma você administra isso? Será que você tem esse tempo com Deus e fala, Deus, de que forma eu posso honrar o Senhor com a minha renda? Isso tem a ver com espiritualidade, isso tem a ver com vida com Deus, isso tem a ver com você ouvir, estar sensível a Deus. Eu estava lendo um testemunho de um pastor que tinha um cunhado que era missionário, e ele estava precisando de um carro, e ele tinha dois carros, ele e a esposa. E eles falaram, vamos dar um para ele, né? Vamos passar para o nome dele. Ele falou, quando eu passei o carro para o nome dele, eu não fiquei preocupado se ele ia tomar multa, quanto dinheiro eu estava perdendo. Eu estava dando o carro para ele. É um bem que está passando da minha posse para dele. Então é problema dele agora, né, em outras questões. E aí ele falava assim que, de repente, por um tempo, eles começaram a perceber que um carro só estava meio complicado, né? E ele sabia que aquele missionário ia embora daqui a um tempo, e ele ia vender o carro para pegar o dinheiro para poder viajar. Tudo bem, agora é posse dele, ele faz o que ele quer. Mas imagina que ele está apegado a isso, ele não consegue fazer a obra de Deus. E é legal, porque esse cara foi, depois ele voltou e aconteceu a mesma coisa. Mesma coisa, o pastor já tinha adquirido um novo carro, aí ele ficou revezando com a esposa e cedeu novamente o carro dele. Um cara desapegado dos bens. Às vezes a gente fica mesquinho com pouca coisa, né? Sinceramente, o cara lá que tem o sítio que emprestou para a gente, para ele, de repente, aquilo é um pedacinho de terra, ele deve ter tantas coisas mais, mas, de repente, ele fala assim, não, esse pouquinho que eu tenho, isso aqui que eu consegui, eu quero ajudar o reino de Deus, eu quero que as pessoas sejam abençoadas. Você abre a sua casa, é seu pedaço ali, você fala, eu quero abençoar as pessoas. Isso tem a ver com essa atitude. Agora, o que nos motiva a fazer isso? É ter o aplauso das pessoas? É a gente ser visto? Porque, sinceramente, irmãos, no mundo gospel hoje é o que acontece. A gente quer aplausos, a gente quer reconhecimento, e a gente ignora completamente o momento secreto. Deus, som do meu coração, vê o que tem dentro de mim. Na verdade, nós mesmos, se a gente parar e começar a analisar o nosso coração, a gente vai ficar triste, porque tem muita coisa ruim. A gente não faz isso, o que a mão direita faz, a esquerda não sabe. A gente quer anunciar, não, eu ajudei fulano de tal, nossa, eu estou ajudando tal pessoa com tanto. Não, o cara ganhou, sabe, a gente fica muito nessas coisas. Mas Jesus está censurando essa atitude. Ele está falando, não seja assim. Se você conhece o Pai, você sabe que essas coisas são praticadas para Ele. Isso que é praticar em segredo. Não é que você vai sair na calada da noite, botar um gorro e sair dando esmola sem ninguém te ver. Não é isso. Então aqui eu acho que Jesus já está mostrando que existe algo errado no nosso coração. É a motivação que nos leva a praticar essas obras. Eu vou avançar para o próximo, que fala sobre oração. E oração, ela não vai falar só sobre orar, mas sobre o nosso tempo. Porque a maior desculpa das pessoas hoje é assim, eu não tenho tempo. Cara, eu tenho visto isso. As pessoas não têm tempo para o Senhor, principalmente. E nós somos muito rápidos em pegar o nosso celular e ficar fuçando Instagram e Facebook e sair por aí fazendo selfie em tantos lugares, como se isso fosse a prioridade. Será que isso não revela a primeira atitude de querer aplausos, de querer reconhecimento?
E aí Jesus, mais uma vez, ele vai pegar o exemplo dos religiosos. Eu estou falando religiosos porque senão é muito fácil, a gente se distancia, né? Isso aí eram os judeus, eram os fariseus. Não, mas somos nós, que falamos que conhecemos o Pai. Mas quando a gente pratica uma atitude dessa, o nosso coração ele já está corrompido. Ele falou assim, ó, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. De novo, eu grifei essa parte, porque na primeira também fala, o Pai que vem em secreto te recompensará. Tudo que você faz, irmãos, não importa o que, Deus está vendo, Deus está considerando. E ele fala, tem uma recompensa. E ele fala, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Eu estava falando com o Boaz, né? Eu falei, Jesus, quando ele traz a palavra, quando ele ensina, ele vem de uma forma muito prática. Ele não vem explicar o que é oração, a origem da palavra, como é que os judeus oram, os árabes oram, não. Ele chega e fala assim, cara, orar assim não rola. Você chegar lá, levantar sua mão, fazer uma expressão, falar mais alto, mais baixo, não digo que isso não possa acontecer, porque de repente daqui a pouco a gente vai orar, aí você vai falar, o cara está orando em pé lá na igreja, né? Posso orar sentado se te incomodar. Mas a questão é o coração. Seu coração está querendo alcançar Deus? Eu vi um comentário que até falou assim, o cara até pode querer ir para o quarto dele e fechar a porta com a intenção das pessoas saberem que ele está orando. Então até nisso a nossa motivação é errada. Mas o que Jesus está falando aqui de novo é assim, ore para Deus. A intensidade que você vai orar não depende de alguém te conduzir na oração. Depende do quanto o seu coração está próximo de Deus. Do quanto o seu coração está desejoso de alcançar essa comunhão com o Pai. Pensa assim, cara, você saiu de carro, você pegou uma estrada, você furou o pneu, capotou o carro, você saiu, e você está desesperado, não tem ninguém para te ajudar. E aparece uma pessoa e fala, eu posso te ajudar. Meu, você se agarra nesse cara, é o único cara que tem ali, você fala, não, me ajuda, por favor, eu não sei o que fazer. Essa deve ser a oração de um pecador, de cada um de nós. Senhor, eu reconheço quem eu sou. Eu preciso desesperadamente do Senhor. Eu preciso conhecer o Senhor, eu preciso do seu amor. Isso deve ser praticado, irmãos, não é fácil. Eu estou te passando um conceito que Jesus está nos ensinando, mas é um desafio para todos nós. A gente entrar com essa alegria, igual a Kate falou, né? Nós estamos na presença de Deus, cara. Por que a gente vai ficar miguelando oração? Oração é entrega. Por isso que ele fala do quarto, é um lugar de intimidade. Não se escandalize, mas o quarto é um lugar que você fica peladão lá e não está nem aí para o mundo. É teu espaço. É um momento de intimidade. É um momento que você fala assim, vou fechar essa porta e eu quero esquecer tudo que está rolando lá fora. Eu vou descansar, minha mente vai relaxar, eu vou tirar esses problemas, essa ansiedade. É no seu quarto. Alguns vão lá, ligam o computador, ficam jogando joguinho e tal. Cada um tem uma forma, mas aqui Jesus está falando, a recompensa é certa. Entra no seu quarto, busca intimidade com Deus. É isso que ele está nos incentivando. Não fique preocupado com a aparência, não fique preocupado na forma que você ora, mas ora com essa intensidade de alguém que está na intimidade com o Pai. O quarto também é onde rola as intimidades, né, para os casados. E é exatamente essa ideia, você ter um momento seu com Deus que é profundo. Irmãos, é sério, a gente precisa resgatar isso. Eu preciso resgatar isso. Tinha momentos, cara, que eu lembro do primeiro retiro, quando eu voltei. Eu me fechava no quarto e ficava orando assim com Deus, como se eu estivesse falando com uma pessoa na minha frente. Por que a gente perde essa intensidade? E agora você entende por que eu citei Demas? Demas começou a amar o mundo. O coração ficou frio, o coração ficou insensível. O coração já não estava nem mais aí se está orando, se não está. Ele é um corpo presente, é esses caras aí, um pedaço de carne, levantando a mão e berrando lá, um monte de palavra. Repetindo várias palavras. Jesus fala, não é assim. A oração é uma oração, porque Deus sabe o que está no teu coração. Mas é a sua motivação de se chegar a Deus e falar, Deus, estou aqui, me entrego. Eu sou teu. As minhas coisas são tuas. E eu creio que Deus dá a recompensa. Dá para mudar a nossa postura de oração ou não, irmãos? Sim ou não?
A gente tem que ouvir a palavra e mudar, senão é ridículo. Eu estou falando um monte de palavra, jogando para o vento, vocês fingem que ouvem, eu finjo que ensino porque eu não pratico, e aí vai. Aí vira uma salada. Aí vira um círculo, não é igreja. A gente é a igreja de Cristo. Fomos chamados para andar conforme o Evangelho. E a palavra de Deus está nos mostrando algo muito sério. O nosso coração talvez não esteja tão interessado assim em conhecer o Pai. E como é que a gente quer ver mudança na nossa vida? Então, esse tempo de oração, irmãos, ele fala, não seja como os hipócritas querem aparecer. Seja sincero. É você e Deus. Se abre. Não tem nada que está oculto no seu coração diante de Deus. Deus vê tudo. Deus vê tudo. E o mais impressionante que ele fala assim, que quando ficam repetindo as mesmas coisas, sabe aquela oração que você fica repetindo sempre a mesma coisa? Ele fala, isso aí é a oração de um pagão. O que é um pagão? É alguém que não conhece Deus. Por isso que entrar no quarto demonstra essa intimidade, essa busca. Porque quem fecha a porta do quarto e vai lá naquela intimidade com Deus, está falando assim, Deus, eu posso não estar te vendo, eu posso não estar te ouvindo, mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor me ouve. E eu sei que o Senhor sabe que antes de eu abrir a boca, o Senhor já sabe o que eu vou pedir. Mas mesmo assim você está lá para ter a presença de Deus. Isso é mais precioso, irmãos. Sinceramente, para um cara que é um cristão verdadeiro, que é apaixonado por Deus, se você bota para ele 10 mil barras de ouro na frente dele e um tempo de comunhão com Deus, ele vai preferir o tempo de comunhão com Deus. E não é média, é o fato. Porque a Bíblia fala sobre isso. Ela compara o reino, né, como uma dracma perdida, o reino de Deus, ele é algo que é tão precioso que você vai lá e vende tudo que você tem para conseguir o reino. É isso, é a presença de Deus. O reino de Deus sem o rei não é nada. Então, a presença de Deus, a presença do Pai. E essa ideia de saber o que nós precisamos antes de nós pedirmos, nos deveria impulsionar a nossa oração. Fala, nossa, Deus, você sabe. E eu estou aqui me esgoelando, falando um monte e achando que o Senhor não está ouvindo. Esse é um pagão, é alguém que não conhece a Deus. E as nossas atitudes muitas vezes correspondem a isso, irmãos. Aí a gente para de orar, porque fala, orar não faz efeito. Deus não ouviu minha oração. Deus não se importa comigo. Cara, a Bíblia está falando totalmente o contrário. Deus se importa, Deus quer você no secreto, Deus ele quer falar com você, Deus ele sabe o que você vai falar. Mas é necessário dispor esse tempo. Eu li um testemunho de um pastor que ele falou assim, que ele não sabia a profundidade do quão importante era esse tempo de oração com Deus. Ele estava falando sobre esse tempo diário com o Senhor. E ele disse que a esposa dele, ela contraiu um câncer e ela teve um tempo muito difícil. E estava padecendo. Ele já sabia que uma hora ou outra o Senhor ia chamar essa pessoa, a sua esposa, acho que chamava Eleonor. E ele falava assim, Deus, o que eu vou fazer? Ele falou assim, não, peraí, Deus, segundo a sua palavra eu entendo. Porque ele leu um trecho assim, né? Quando ele estava orando, preocupado, Deus mostrou para ele que o Senhor, ele se agrada ou se importa com a morte dos seus santos. Veio esse trecho bíblico para ele. Ele falou, bom, Deus, eu já sei que se ela morrer, o Senhor se importa com ela, o Senhor a ama. E eu também sei que ela vai passar a eternidade com o Senhor. Ela vai estar tendo um momento maravilhoso na sua presença. Mas e quanto a mim? A gente que fica que sofre, né? Ele falou, quanto a mim, Senhor? E aí ele veio outro trecho bíblico. Olha como é importante a palavra de Deus. Um trecho lá que está lá em Tessalonicenses, quando fala para não ficar desesperado com aqueles que dormem, como aqueles que não têm esperança. Para que não se desespere. Ele está falando, você tem esperança. A fé que a gente tem em Cristo nos garante a eternidade. Então isso descansou a alma dele. E foi que depois de 2 semanas ela faleceu, e ele não teve aquele tempo, sabe? Porque tem gente que fica rebelde com Deus, tem gente que chuta o balde, tem gente que fica em depressão. Não estou julgando essas coisas, cada um lida de uma forma, mas o fato é que ele deu esse testemunho, ele falou, se eu não tivesse tido esses momentos de individualidade com Deus, eu e Deus ali lutando, clamando, buscando, pelo menos trazendo esse conforto através da palavra, eu não ia resistir. Mas depois que ela foi, eu estava em paz, triste, mas em paz, porque ela estava com Deus, ela voltou para a casa do pai, o pai está cuidando dela, ele está feliz que ela está lá, e eu estou descansado porque o Senhor me consolou na minha aflição. Isso é o nível de cristianismo, irmãos.
que a gente precisa buscar. Essa frase que eu falei alguns cultos atrás, Deus nunca está errado, tem me perseguido. Deus, você está errado, não é possível. Não, sou eu que estou errado. Deus nunca está errado, irmãos. Deus tem o melhor para nós. A gente pega a Bíblia e fala assim, ó, os planos de Deus são maiores que os nossos. Mas a gente continua insistindo naquela porcaria de plano que a gente fez, achando que é o melhor. Por quê? Porque a gente não conhece o Pai. Irmãos, esse tem sido o meu desafio, conhecer mais a Deus. Deus, afinal, quem o Senhor é para ter me chamado, para ter me tirado de uma vida de perdição? E o que eu estou fazendo aqui, Deus? Qual é o meu papel? É Deus que vai direcionar cada um. Se você não se importa com isso, irmão, sinto muito, você vai viver 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, você pode comer super bem, se vestir super bem, enfim, você pode usar os melhores produtos, cara, você vai morrer, você vai ser comido dos bichos lá e vai para o inferno, talvez, porque não conhece o Pai. É uma vida triste, é uma vida sem sentido, é uma vida que traz desespero. O Evangelho, ele traz esperança, irmãos. E Jesus está falando assim, olha quanta gente está praticando essas coisas de uma forma errada. E ele fala, então vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, já reconhecendo que o Pai, ele está acima de todas as coisas. Ele é um Deus que é soberano, ele está no controle de todas as coisas. Você reconhece que Deus é esse Deus poderoso. Ele fala, seja feita a sua vontade, aqui na terra como é feita no céu. E ele ensina o Pai Nosso. Tem cada passo, né, para a gente trabalhar aqui, mas daria uma pregação à parte. Você pode estudar o Pai Nosso em casa. Mas nesse ponto, Jesus fala, ore assim. E o que a gente fez com a tradição cristã? Vamos botar a culpa no católico. Eles pegam o Pai Nosso e oram o Pai Nosso. Aí eu te pergunto, isso aí não são vãs palavras, vãs repetições? 10 Pai Nosso, pronto, está absolvido. Não é assim. Jesus não ensinou o Pai Nosso para você ficar recitando o Pai Nosso. Mas entenda o princípio que está por trás de tudo. Reconhecer que nós temos um Pai. Reconhecer que Ele sabe as nossas necessidades. Reconhecer que nós devemos o perdão, porque Ele nos perdoou. A oração do Pai Nosso não é uma coisa light, não. Ele fala, porque se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Mas, ao mesmo tempo, Ele nos traz a esperança. Vocês já foram perdoados. Então, vocês têm, por meio do Espírito Santo, do poder de Deus, vocês têm poder para perdoar. Então, a oração do Pai Nosso, a gente pode ficar horas falando sobre ela. Mas, novamente, Jesus está censurando o coração, a atitude, que ignora a oração. Leva a oração como algo irrelevante, que não tem força, que não tem poder, que não tem ação na nossa vida, que não tem ação no mundo espiritual. Demas provavelmente parou de orar. Isso, quando eu estiver no céu, não sei se ele vai estar lá ou não, mas a gente pode confirmar isso. Em algum momento, Demas falou assim, ó, cansei do evangelho, não quero mais orar, não ouço Deus, não entendo Deus, não sei o que vai rolar, mas eu vou para o mundão. Quero curtir a vida. Talvez ele tenha se arrependido depois, não é? A gente não está querendo falar sobre isso. Mas provavelmente ele foi negligente nesse ponto também. E é o momento de você refletir se você está sendo negligente, se eu estou sendo negligente, e de que forma nós podemos acertar o nosso rumo. Mais um ponto, só lembrando, irmãos, para a gente não esquecer. O primeiro ponto nós falamos sobre dar esmolas, que fala sobre os nossos recursos. Depois nós falamos sobre orar, que fala sobre o nosso tempo. E agora nós vamos falar sobre jejum, que fala sobre a nossa vontade. Na verdade, eu botei vontade porque é uma forma mais ampla de classificar algumas coisas. Por exemplo, o desejo, a sua inclinação carnal. Quando você faz um jejum, você está abrindo mão da sua carnalidade. O natural é nós comermos, o natural é a gente festejar, o natural é, enfim, fazer um banquete, comemorar, a gente gosta disso. Mas o jejum é o tempo que você fala assim, eu vou me privar dessas coisas para buscar Deus. O meu Deus é mais importante que o meu ventre, que o meu estômago, que essa comida, que esse tempo de comunhão, que sei lá que nome você vai dar. Mas é o momento em que nós estamos abrindo a mão da nossa vontade e entrando na presença de Deus para discernir qual é a vontade do Senhor. E aí Jesus de novo, ele fala, quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. De novo, eles estão fazendo algo para as pessoas verem. Eles chegam com aquela cara de triste, parece uma manga chupada, a roupinha toda esmurrada. Nossa, irmão, eu estou jejuando, ore por mim, está difícil. Que isso, cara? Você percebeu que eu estava jejuando? Não percebeu, né? Estou arrumadinho aqui, ó, cabelinho feito. Porque a Bíblia fala isso, ele fala, ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça,
lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. A ideia do jejum é você fazer isso para o Pai, de novo, que vê no secreto. E o seu Pai que vê no secreto recompensará. A terceira vez, irmãos, que ele afirma, o Pai que está no secreto, ou seja, o Pai que está te vendo tudo, em todos os momentos, em todas as salas, em todos os lugares que você vai, Deus está te vendo. Deus está no secreto. Você não se esconde de Deus. O nosso coração não se esconde de Deus. E ele está censurando mais uma vez. Quando você jejuar, não seja como um hipócrita. Não põe uma máscara, ó, eu sou bonzinho, ó, eu sou piedoso, eu sou religioso. Não, faça isso sem ninguém saber. Faça isso sem ninguém saber. Mas o Pai está te vendo. Eu estava orando para algumas pessoas essa semana, as pessoas nem sabem que eu não estou contando isso para fazer igual Jesus falou, né? Mas para trazer uma ilustração. Talvez essas pessoas nunca saibam que eu estava orando por elas. Lá na eternidade, ó, lembra? O Alberto estava intercedendo por você. E muitos, ó, Alberto, essa galera estava intercedendo por você, você nem sabia. Você acha que ninguém gosta de você, que ninguém está junto e não sei o quê? Aí, ó, tem gente orando por você. A igreja é assim, irmãos. Deus levanta pessoas para orar por você. Você pode estar perdidão, alguém está orando por você. Você pode estar se achando como se fosse super espiritual, alguém está orando por você. Você pode estar doente, alguém está orando por você. E Deus, ele vai agindo assim na igreja. E é maravilhoso ver esse mover de Deus. Por quê? Porque Deus, ele está vendo tudo o que está acontecendo. E ele tem a recompensa. Na verdade, eu acho que Jesus fala que, ó, ele vai te recompensar para mostrar assim, existe algo de positivo em você praticar essas coisas com o coração saudável, com a motivação certa, com o valor principal dessas práticas. Agora sim, irmãos, eu falei de 3 práticas, mas tem tantas coisas que a gente faz, tem o dízimo que a gente vem no culto, a gente vai numa célula. Será que a gente não começa a agir como um hipócrita? A gente está lá de corpo presente, aqui de corpo presente, a gente queria estar em outro lugar. Onde está seu coração agora, nesse momento? Está ligado com Deus? Deus está vendo, Ele está no secreto. E quem tem a recompensa para você é Ele. Não são as pessoas. As pessoas podem te dar um abraço, as pessoas podem te elogiar por algo que você fez, talvez por um desempenho de alguma atitude sua. Mas é Deus que conhece teu coração. E talvez tenham pessoas aqui que estão com o coração tão destruído e vem com aquela aparência, estou tudo bem. Não está bem. Mas Deus que vem em secreto sabe como você está. E esse é o momento de restauração. Esse é o momento de nós entrarmos na presença de Deus, escancarar o que nós somos e falar, Senhor, age em minha vida. Eu sou teu, Senhor. Para resumir tudo isso aqui que Jesus está falando, eu acho que ele não está condenando os atos, obviamente, mas ele está condenando o quê? A motivação. E ele está querendo dizer que, na verdade, não adianta você praticar essas obras, e eu trouxe para a nossa realidade, né? Vir no culto, ir na célula, evangelizar, dar o dízimo, se, na verdade, o nosso alvo não for alcançar o coração de Deus. Eu tenho parado para pensar nisso, irmãos. A minha vontade, cara, é ter uma mega banda, sair ministrando em todas as igrejas, sair, sei lá, nas praças, de repente fazer um evangelismo top, que as pessoas realmente reconheçam o evangelho, se convertam. Mas é isso que Deus quer? Ou isso que eu quero? Ou é isso que nós queremos como igreja? Um reconhecimento? Ah, então não vai fazer essas coisas? Não, mas faz com a motivação certa. Mas Deus tem que sondar o nosso coração. Davi, ele passou um período difícil. Deus estava trabalhando no coração dele. José foi outro. José, às vezes eu compartilho, né, com os irmãos mais próximos assim. Você vê a história de José, cara, não tem glamour nenhum. Logo no começo da carreira, Deus fala assim, ó, as pessoas vão se dobrar na tua presença. Você é um jovem, né? Opa, pera aí, os caras vão falar que eu sou o cara. Até meu pai, minha mãe, nossa, meus irmãos. E ele é o menorzinho. Na cultura chinesa isso pesa, né? O mais velho fala, você está louco? É Cancan, sei lá o nome. E aí o Titi vai ser maior que o Cancan? Não, vai tomar uma bifa aqui, não vai crescer não. E assim vai. Mas Deus deu o sonho para o cara e ele ficou lá. E de repente o que aconteceu? Primeiro, os irmãos já foram lá, já deram um couro nele, tacaram ele lá no fosso, aí venderam ele como escravo. Aí ele passou um tempo naquela caravana para ser vendido como escravo. E de repente ele foi vendido para a casa de Potifar. Aí começou a prosperar, porque Deus estava com ele.
Deus estava com ele, olha a diferença. Eu acho que naquela casa, ele ia falar, ô Potifar, deixa eu conversar com você, é o seguinte, ó, eu estou carente porque meus irmãos me abandonaram, eu não estou vendo mais meu pai, nossa, eu tinha uma túnica tão bonita, e levaram embora. Ele não fez isso para o Potifar, nem para a mulher do Potifar. Ele foi lá se trancar no quarto e chorar, Deus, o que está acontecendo na minha vida? E aquela visão que o Senhor me deu lá atrás, por que as coisas não acontecem? Deus, cadê você? Mas Deus estava com ele, e ele foi prosperando. Aí a mulher lá foi lá e quis pegar ele na curva, e ele saiu fora, lógico, né? Ele era temente a Deus. E eu ouvi uma frase muito interessante, você não vê José se permitindo, por ser jovem, cair nessas coisas. Isso me fortaleceu muito, irmãos. Porque a gente usa uma desculpa, eu sou jovem, o tempo está passando, Deus. Só um pouquinho aqui, só um pouquinho lá. Quando você vai ver, você já está vendido. E José se manteve firme, porque ele conhecia o pai. Nós precisamos conhecer o pai. Talvez as coisas que a gente faz de errado hoje é porque a gente não conhece quem Deus é. Se nós conhecêssemos de fato, eu estou falando de mim também, irmãos. Não estou apontando o dedo. Eu seria o maior hipócrita de fazer isso. Mas o fato da gente cometer coisas que a gente comete hoje, erros, questão de comportamento, temperamento, pensamentos, é porque a gente não conhece o pai. Se nós conhecêssemos, isso poderia ser evitado. Como José evitou. Pagou o preço, né? O que aconteceu com ele? Foi para a prisão de novo. E aí vem toda a história dele até que ele chegasse no ponto em que Deus queria. Ó, você vai estar abaixo somente do faraó, você vai governar toda essa terra. Agora eu te pergunto, como é que era o coração do José quando ele ganhou aquela túnica colorida, brega pra caramba, e quando ele estava ali no palácio? Como é que era o coração de José? Diferente. Circuncidado, provado, aprovado. Nosso coração está sendo provado, irmãos. Cada vez que eu passo uma dificuldade na minha vida, eu falo assim, Deus, sua mãozinha está pesada aí. Mas Deus está provando. Perseverança, caráter. Nós temos uma esperança, nós estamos olhando para o alvo, nós queremos Cristo, nós queremos conhecer o Pai. Persevera, continua, não desiste, fique firme. Não tem nenhum cristão que cruzou os braços e deixou a vida acontecer. Eu não conheço um. Talvez Demas fez isso e se deu mal. Não deu certo. Não faça isso, irmãos. Lute pela sua vida. Lute para ter essa recompensa do Pai. Não no sentido de que você quer um benefício, mas que você quer realmente tomar posse da palavra de Deus, que Deus promete para nós. Ele cumpre. Fala assim, Deus, você fala que se eu te buscar de todo o coração, você vai me deixar te achar. Então eu estou aqui. Estou te buscando. Quero te encontrar. Tenho certeza que se a gente fizer isso, não como os hipócritas, como Jesus está censurando, mas de coração e alma, com toda a nossa força, a palavra de Deus não vai falhar, amém? Irmãos, tenham paciência, eu tenho mais um ponto. Ó, o que acontece? Aqui é bem simples, é bem prático. Algumas mudanças que podem ocorrer no secreto. E a Kátia até pegou um dos versículos, que fala Romanos 12:1. Porque no secreto a gente entende que, na verdade, não somos nós os agentes especiais do negócio. Não é como eu oro. Não é o que eu fiz. Ah, eu dei esmola. Ah, eu jejuo pra caramba. Nossa, eu estou vindo na igreja. Nossa, eu estou indo na célula, eu estou evangelizando. Não é, a gente não é a figura principal. Mas o principal é Deus. E a gente entende que a gente passa a ser como se fosse uma oferta. Paulo fala assim, né? Eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, não sacrifício morto. É a sua vida hoje, oferecida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele ainda fala, esse é o culto racional de vocês. Pense dessa forma. Se ofereça como sacrifício vivo a Deus. Essa é a proposta do secreto. E eu creio que isso aqui resume todas as práticas que Jesus aplicou à correção com a ótica do reino. Quando você vai dar esmola, você está fazendo isso não porque você é bom, mas porque Deus transformou teu coração e você quer servir a Deus dessa forma. Quando você está orando, você está lá diante de Deus, com seu coração quebrantado, sincero, verdadeiro, inteiro. A gente não divide a glória de Deus. Não dá para competir. E isso deve mudar a nossa forma de cultuar a Deus. Se a gente entender, peraí, Deus, eu tenho então que me oferecer como um sacrifício vivo. Como é que você vai entrar aqui domingo que vem? Com uma cara de abacaxi?
azedo. Não. Com alegria, reverência, com expectativa. O que Deus vai falar comigo hoje? O que Deus quer ministrar no meu coração? Será que as coisas que eu orei, Deus vai confirmar? Olha o coração como é diferente, irmãos. Talvez a gente não seja um sacrifício vivo, a gente já está um sacrifício podre ali. Tem que renovar, avivar, ter essa expectativa de que Deus nos ouve. E esse é o próximo versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. A fé, irmãos, é ela que te impulsiona a entrar nesse secreto. Deus, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, eu quero te encontrar porque eu sei que o Senhor vai recompensar aqueles que te buscam. Eu fico pensando, né, às vezes a gente ora sem ter expectativa de que Deus se aproxima de nós. É uma coisa muito louca. Aqueles que oram, aqueles que têm fé, devem saber que Deus existe, que Ele vai recompensar. De novo, fala de recompensa. Ah, mas o evangelho não é meritocracia e tal. Ok, mas a Bíblia aqui está falando que Deus recompensa. E essa recompensa é a própria presença de Deus. Você não tem dinheiro para comprar a presença de Deus. Você não tem beleza para atrair a presença de Deus. Eu não tenho, obviamente. Deus, Ele está disposto a doar o seu tempo conosco. Deus está lá de coração aberto falando, filho, vem, estou aqui. Ah, Deus, espera aí, só mais uma fase. Ah, Deus, espera aí, deixa eu terminar aqui isso aqui. Ah, não, eu tenho que estudar mais esse capítulo. Ah, não, eu tenho que ler mais esse trecho da Bíblia. Acontece. E a gente para de ouvir Deus. A gente não conhece Deus. Irmãos, essa é a causa da queda do homem. Não conhecer Deus. Você sabia que se você tiver fé e orar a Deus, Ele se aproxima de você e te recompensa? É isso que o versículo está falando. A gente sabe esse versículo. A gente cita esse versículo. Mas na prática, quando a gente está orando lá, dá aquele, será que Deus está ouvindo? E aí fica tudo engessado. Por fim, irmãos, para finalizar de uma vez por todas, Jesus ele conclui o trecho do Sermão do Monte falando sobre isso. Ele começa a citar várias questões e ele entra aqui, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. No começo da minha conversão, minha tia me deu esse versículo. Eu lembro que eu ficava muito preocupado com o dia seguinte. O que vai acontecer amanhã? Como é que vai ser amanhã? Nossa, será que isso vai dar certo? Será que aquilo vai funcionar? Será que isso eu vou conquistar? Um coração ansioso. Um coração que não sabe que Deus preparou o amanhã. Que Deus, ele é atemporal, Ele já está lá. Nós não chegamos, mas Ele já sabe. Ele já está arquitetando, Ele já está ali pronto para intervir. A nossa vida deveria mudar se a gente tivesse realmente esse conhecimento de Deus. De priorizar aquilo que Deus prioriza. Buscar em primeiro lugar. Não é em segundo, não é em terceiro. Não é de resto, não é migalha. Em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Lembra que ele falou de praticar obras de justiça? Tem a ver com isso, obras que têm a ver com o reino. Obras que têm a ver com as coisas de Deus. Não pegar isso e transformar em algo mecânico, em algo hipócrita, em algo sistemático, em algo frio, mas viver isso que Deus tem para nós. E ele fala, todas as coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com o dia de amanhã. O amanhã trará seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. A gente vai somando as coisas. E quando a gente vê, a própria ansiedade nos tira da presença de Deus. Porque a gente não confia. A gente não descansa. A gente não para. A gente está sempre alarmado. Esse alarme aí, ó. Essa é a nossa vida de oração. Você vai entrar no quarto, fecha a porta e fica lá. A gente não consegue parar. E Deus, ó meu coração. Deus, eu preciso do Senhor. É uma prática que eu estou sendo desafiado constantemente a mudar, irmãos. Os ministros sabem, né, os pastores. A gente se reúne e a gente sempre fala sobre isso. E é algo que tem que mudar, irmãos, senão a nossa vida não muda. A nossa vida continua na mesma. Eu queria dar um exemplo para encerrar, que tem a ver com isso. Eu falei sobre a nossa vida não mudar. Como é que a nossa vida pode mudar? Se nós fizermos pequenos ajustes. Eu estava falando para o pastor que eu li sobre os marinheiros antigos, né? Eles não tinham satélite na órbita da Terra e tal, então eles tinham que usar alguns aparelhos que talvez alguns nem saibam o que seja, né?
e tinha um negócio chamado sextante, não sei pronunciar, mas eles calculavam 2 vezes por dia para onde eles estavam indo. Eles conseguiam ver a latitude das estrelas, e eles refaziam os cálculos e ajustavam a rota. E esse marinheiro que contou isso, ele falou 2 vezes por dia, todo dia. E ele estava comparando isso com a nossa vida com Deus. Se nós entrarmos no secreto todos os dias, o tempo diário, nós vamos ajustar a nossa rota. Nós vamos ter uma mudança de vida. Se nós negligenciarmos, irmãos, esse tempo diário com Deus, a gente não consegue fazer esses ajustes. Porque a gente não para ouvir, Deus, o que está errado? Essa decisão foi a melhor decisão que eu tomei? Esse emprego que eu estou é o melhor emprego? Esse país que eu estou é o melhor país para eu estar? É aqui que o Senhor quer que eu faça a diferença? A gente não para, a gente vai vivendo, cara. E quando a gente vê, a gente está cheio de fardo. A vida se torna insuportável. E a gente fica, Deus, cadê você? Deus, cadê você? Ele fala, estou te esperando no quarto para a gente conversar. Tem um assunto muito sério para tratar com você. E aí você começa a ver essas coisas, começa a refazer os cálculos, começa a ver o quanto você está desviando de determinadas áreas, e você faz o ajuste necessário. É só assim que a embarcação chegava no objetivo final. Hoje você tem o Waze, você tem um monte de coisa, imagino que um barco também tem alguma coisa parecida, mas naquela época, cara, era você sentar 2 vezes por dia, fazer a medição e corrigir. E a vida cristã não muda, irmãos. Ela continua sendo pautada nesse tempo secreto que nós temos com Deus. Se você não tem interesse em ter esse tempo secreto com Deus, não lamente pelo rumo que você está tomando. Demas teve a escolha dele. Ele fugiu, ele saiu do rumo. Ele não voltou, pelo menos até onde foi registrado. Nós não podemos ser como eles, irmãos. Nós temos chance, Deus está nos dando oportunidade de nós entrarmos na presença dEle e conhecer o nosso Pai, que vai corrigir essa rota. E nós vamos andar no caminho que agrada a Ele. Amém? Vamos ficar de pé?